O engenheiro agrônomo deve ter afinidade com os números, ser curioso, gostar de atividades ao ar livre e de tecnologia, além de estar disposto a enfrentar o trabalho, inclusive no mau tempo. Isso porque as atividades desenvolvidas pelo agrônomo estão diretamente ligadas ao campo, mas esse profissional pode atuar também em cooperativas e indústrias do setor agrícola e de produtos animais. Nesta edição do Quero Ser, nós vamos mostrar como é a formação desse profissional no curso de Engenharia Agronômica oferecido aqui pela Univasf. Eu decidi cursar agronomia, principalmente por ter o contato com a natureza. Eu acho que esse foi o principal motivo. Depois, por eu gostar muito da área de exatas, pôde conciliar exatas e a lida com a natureza. Além de se tratar de uma profissão e um curso que vai lidar com a área mais importante do ser humano, que é a sua alimentação, né? De onde vem seu alimento, como produzi-lo. Então, acho que toda essa gama em lidar com o alimento e com a natureza fez dessa decisão de ser agrônoma. O curso de Engenharia Agronômica ele foi criado com aquele programa governamental de reestruturação e expansão das universidades federais. A Univasf começou a discutir isso em 2007, aí em 2008 foi aprovado no Conselho Universitário a criação do curso de Engenharia Agronômica e as suas atividades iniciaram no segundo semestre de 2009. Os primeiros professores foram contratados em dezembro de 2008, foi o primeiro concurso no qual eu fui admitido na universidade. Então a gente tem as nossas atividades desde 2009.2. Eu fiz Engenharia Agronômica, na Universidade Federal de Lavras. E durante o curso eu tive a oportunidade de me envolver com trabalhos de pesquisa na área de entomologia, que é o estudo dos insetos. E quando eu me formei, eu senti a necessidade de partir mais para essa área acadêmica, que é uma das possibilidades do engenheiro agrônomo, e aí acabei fazendo mestrado e doutorado. E geralmente quando a gente faz mestrado e doutorado, a gente ou faz a opção pela carreira de pesquisa, em empresas de pesquisa ou universidades. E aí eu fiz o concurso aqui na Univasf, fui aprovada e aí eu comecei nessa área de docência, ajudando na formação de outros engenheiros agrônomos. A graduação em Engenharia Agronômica ela é prevista para 10 semestres, um período regular de 5 anos. Atualmente eu trabalho na iniciação científica, estou trabalhando com solos. Gosto muito, acho que é uma área promissora, uma área que venho me identificando, mas acho que as gamas são várias, Nós temos extensão, iniciação científica, além da busca do aluno, de buscar livros, buscar conhecimento, buscar professores, que é o que cada um pode traçar aqui dentro. Nós temos vários projetos sendo desenvolvidos, no Colegiado de Engenharia Agronômica, vários professores com projetos principalmente de pesquisa. Os alunos eles se inserem nesses projetos, muitos conseguem bolsa de estudo para trabalhar nesses projetos, os professores também submetem os projetos às agências de fomento e com isso tem recursos para desenvolver esses projetos. Eu particularmente estou trabalhando com pesquisa na área de controle alternativo de pragas, principalmente em ambiente de hortaliças, de hortas. E com isso eu também estou envolvida num trabalho de extensão, que é um projeto grande que a gente tem aqui no colegiado, que é o Sertão Agroecológico, que envolve basicamente o atendimento a agricultores familiares que se dedicam principalmente ao cultivo de hortaliças em sistema agroecológico. Mas a gente tem vários projetos sendo desenvolvidos na área de fruticultura, de grandes culturas, olericultura, a parte também da parte das engenharias, mecanização, construções.
Então o curso é um curso bastante amplo, né, e dá oportunidade para o estudante ele se especializar em várias áreas, né, das mais diferentes áreas do conhecimento. O curso de Engenharia Agronômica está sendo estruturado aos poucos, porque como a gente começou nossas atividades em 2009.2, de lá para cá muita coisa foi acrescentada ao colegiado. Como a gente pode perceber que essa área de campo foi implementada com a ajuda dos novos profissionais que chegaram, né, principalmente da parte profissionalizante, e hoje a infraestrutura é bastante satisfatória, tanto em questões de campo, de laboratório e de corpo docente. Vale ressaltar que o colegiado hoje consta com 25 docentes, dos quais 22 são doutores e os outros 3 estão com mestrado, né, e um está afastado aí para finalizar o seu doutorado. Tem um ciclo básico que não consta com disciplinas práticas, mas sim só teóricas, a parte de cálculo, física, biologia, e depois tem a parte do ciclo profissionalizante. Aí basicamente a maioria das disciplinas tem metade da carga horária teórica e a outra metade prática. A gente usa dessa experiência, né, do dia a dia com os estudantes para ir sempre aprendendo mais e se espelhando no que foi o nosso curso, né? Eu sempre no meu curso eu procurei trabalhar com monitoria, com projetos de pesquisa, então eu incentivo os estudantes a também procurarem cada um dentro da sua afinidade, né? Que é uma possibilidade que a gente tem de ter uma vivência maior com a área que a gente escolheu. O curso de Engenharia Agronômica ele consta com 2 entradas, onde entra 40 estudantes no primeiro semestre e 40 no segundo semestre. A sua totalidade é executada pelo SISU, né, onde admite os 80 estudantes anual. Eu gosto muito do curso, as matérias têm seu grau de dificuldade, mas relevante, né? Acho que qualquer curso vai ter seu grau de dificuldade, tranquilo. O engenheiro agrônomo é um profissional de formação bastante eclética. A gente pode dividir basicamente em 3 linhas principais, que seria a parte aí da fitotecnia, né, que é o estudo aí das plantas, né, o cultivo das plantas, que tem a parte de fitossanidade, toda a parte de entomologia, fitopatologia, que é a parte de pragas e doenças, a parte de plantas daninhas, as culturas em si, né, que entra aqui a fruticultura, é um exemplo clássico, a parte de culturas de grande porte, as monoculturas, silvicultura, olericultura, as culturas. E também a parte de solos, que é a parte que vai desde a gênese e formação do solo até passando pela classificação física do solo, chegando lá no manejo e conservação. E a parte da engenharia rural, né, que é o profissional que trabalha aí com a parte de projetos em si, que é a parte lá de hidráulica, irrigação, drenagem de solos agrícolas, construções rurais, que é a minha área de atuação, instalações elétricas. Então, tem várias áreas, né, dentro dessa linha, né, do engenheiro agrônomo, e tudo isso pode ser aplicado, né, na extensão rural, que é um outro eixo, né, bastante importante e de grande necessidade, né, aqui na nossa região, é levar esse conhecimento ao produtor rural. E quem faz isso é o engenheiro agrônomo na área aí de extensão rural, sociologia rural e trabalhando em conjunto a parte de administração, economia. Então é um curso bastante eclético, tem espaço para todos. Quando o aluno ingressa na universidade, né, ele precisa ter essa consciência que agora ele está numa nova realidade. Ele saiu de um curso médio, onde basicamente ele assistia aulas, né, e agora ele vai ter que fazer a sua própria formação. Claro que vai ter, né, a participação dos professores, mas muito parte do próprio aluno, porque nós temos vários cursos de agronomia no país, né? Então a gente tem que buscar uma formação diferenciada. Então a participação desde o início, né, nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão, nas atividades de monitoria, que são todos, né, oportunidades que a universidade oferece, e o aluno ele precisa buscar essas oportunidades para que ele tenha uma formação mais sólida, né, e seja um profissional diferenciado no mercado. O curso ele é um curso de 3.950 horas, das quais 160 são de estágio obrigatórios, e ao final do curso o estudante tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso, ou seja, defender uma monografia, né? E também tem a parte de
TCC, trabalho de conclusão de curso e a parte do núcleo temático. Eu fiz o curso de engenharia agronômica, né, e durante o curso me interessei por uma área específica da agronomia, que é a entomologia agrícola, que é a ciência que trata dos problemas com insetos nas culturas, né, e aí acabei fazendo mestrado e doutorado, e quando a gente parte, né, para essa área mais acadêmica, normalmente ou o profissional vai trabalhar numa empresa de pesquisa ou vai trabalhar em uma universidade como docente. Então, logo que eu terminei o meu curso de doutorado, eu fiz o concurso aqui na Univasf, fui aprovada e aí eu vim, né, para trabalhar como docente, né, no curso. A princípio era um curso de engenharia agrícola, mas depois foi implantado o curso de agronomia aqui na instituição e aí eu passei a trabalhar na formação de novos engenheiros agrônomos. O Colegiado de Engenharia Agronômica hoje ele consta com alguns grupos de pesquisa registrados e desde 2014.2 a gente está aí com um programa de mestrado, na qual recebe estudantes, né, graduados em engenharia agronômica para fazer uma especialização, né, a nível de mestrado em produção vegetal. A gente tem o Frutivasf, né, coordenado aí pelo professor Ítalo, onde trabalha aí toda a parte de fruticultura, né, em parceria com o professor Augusto. A gente tem aí o Sertão Agroecológico, que trabalha com a parte de extensão rural, agroecologia, coordenada aí pelo professor Elda, professora Rita. Tem também a parte de plantas ornamentais, coordenado pela professora Márquila. E outros, esses são grupos de pesquisa, né, que estão vinculados a uma pós-graduação, tanto estrito sensu ou lato sensu. E também tem os grupos de estudo. A gente tem grupos de estudo em culturas, olericultura e diversos outros grupos de estudo, onde o estudante pode direcionar, né, a sua formação dentro dessa área aí tão ampla que é a agronomia. Eu espero desfrutar o máximo possível do curso e me tornar um bom profissional e ter conhecimento realmente do que fornece. E aqui no estúdio, para tirar as dúvidas do pessoal de casa, nós recebemos o coordenador do colegiado do curso de Engenharia Agronômica da Univasf, Neyton Machado, o egresso do curso de Agronomia da Universidade, Tomás Azevedo, e o Luiz Henrique Barbosa, que daqui a pouco também vai ser um agrônomo. Professor Neyton, segundo alguns especialistas, o crescimento do agronegócio na economia brasileira, entre outras coisas, tem valorizado e muito o trabalho do engenheiro agrônomo. Como nós vivemos em uma região que reflete muito bem essas características, como é que está o mercado de trabalho aqui no Vale do São Francisco para o engenheiro agrônomo? Olha, o mercado de trabalho para o engenheiro agrônomo é bastante promissor. A Univasf hoje ela tem basicamente 3 turmas, né, de engenheiros agrônomos inseridas no mercado e dentre esses estudantes inseridos no mercado, todos eles foram absorvidos. Inclusive, a gente tem um exemplo, né, no caso aqui o Tomás, o nosso egresso, né, representante desse grupo, que está atuando profissionalmente como engenheiro agrônomo. Tomás, como é que você ingressou no mercado de trabalho? E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua rotina no local que você trabalha. Bom, tudo começou logo depois do segundo período da universidade, que eu tive a oportunidade de desenvolver atividades de iniciação científica na Embrapa, né, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, num convênio com a Univasf. Passei 2 anos, eu tive contato com inúmeros pesquisadores e uma concepção um pouco diferente do que seria só a universidade. Depois desse momento, a empresa que eu trabalho, ela entrou em contato com alguns professores do colegiado, fazendo uma oferta de estágio. E a professora, na época, ela divulgou entre o e-mail dos alunos para quem tinha interesse em participar da seleção. A partir desse momento, eu entrei num processo seletivo para a empresa e fiz o estágio durante 1 ano e 8 meses. E logo depois, quando eu já estava próximo a me formar, veio a proposta da empresa de efetivação. Então, a minha rotina hoje, ela passa por ter um dinamismo muito grande. Não posso dizer que eu tenho uma rotina. Todo dia é uma situação diferente, uma oportunidade de aprendizado. Talvez o maior ganho que eu tive em termos que a universidade me deu foi a oportunidade de identificar aonde estão as ferramentas, quem eu posso procurar, aonde eu procuro informação. Esse foi
minha rotina hoje passa por isso, eu entender quais são os problemas que eu tenho e a melhor forma de solucioná-los. E isso a universidade trouxe esse embasamento. Henrique, o que foi que te chamou a atenção no curso de Engenharia Agronômica e se essa foi a sua primeira opção durante o vestibular, o Enem? Meus pais são produtores, minha família vem uma linhagem de produtores. E sempre quando eu não estava na escola ou estava de férias, meu pai me levava, né, para a roça para poder ajudar. E ali despertou o meu interesse pelo setor da agricultura. A princípio, a agronomia não foi minha primeira escolha. Eu ingressei na engenharia agrícola aqui da universidade, só que são perfis diferentes. E com o tempo eu percebi que meu perfil não era adequado para a engenharia agrícola, e sim para a engenharia agronômica, que a gente um setor mais produtivo. E eu sempre, como trabalhei com meu pai, questão de produção, de estar ali no campo, vendo doenças, vendo adubo, e ali eu percebi que meu perfil era para agronomia e não engenharia agronômica, ou para engenharia agrícola. Professor, quais são as áreas mais promissoras na carreira do agrônomo? Olha, o agrônomo é difícil a gente definir assim uma área promissora. É um curso bem eclético, diversas áreas. A gente pode resumir basicamente que o curso de engenharia agronômica ele tem um tripé de um esqueleto básico. Seria a área da fitotecnia, a área de solos e a parte da engenharia rural. Dentro da fitotecnia, se a gente fizer um estudo da etimologia da palavra, fito e logia seria o estudo das plantas, a gente tem a parte das culturas, tem a parte de fitossanidade. Dentro da fitossanidade você tem a entomologia, que estuda os insetos, a fitopatologia, que estuda as doenças, a parte de plantas invasoras ou plantas daninhas e também a parte das culturas, que tem aí tanto as grandes culturas, olericultura, a parte de silvicultura, floricultura e diversas outras ramificações. Dentro da parte da engenharia rural, você tem aí a parte de hidráulica, drenagem, construções rurais, topografia, eletrificação rural, geoprocessamento. E dentro da área de solos, você tem aí desde a gênese, da pedologia, do estudo da gênese, formação do solo, pedologia, passando pela classificação física, química dos parâmetros, fertilidade e para fechar com a parte aí de classificação, na verdade classificação, né, manejo e conservação do solo. E não deixa de fora, né, a parte social e econômica, dentro da parte de extensão rural, sociologia rural, administração, economia, o agronegócio como um todo. Então você percebe que é um curso bem amplo, absorve diversas áreas, né, e fica aí a critério do estudante direcionar, né, o seu perfil ao longo do curso, né, para atuar profissionalmente. Tomás, durante a sua formação, quais foram as matérias que você mais teve dificuldade e o que foi que você fez para conseguir driblar essas situações? A minha principal dificuldade estava na parte de exatas, por uma deficiência do ensino médio, mas a melhor forma que eu encontrei de passar por esses problemas foi, primeiro, procurar os professores das áreas e, olha, como eu consigo alcançar o nível, como eu consigo dar um passo à frente. E também com próprios grupos de estudo dentro da turma, né? Você tinha pessoas dentro da nossa turma que tinham uma habilidade muito grande e dentro dessa habilidade eles tinham também muita vontade de ensinar. Então, a gente utilizou essas ferramentas, a gente tinha monitoria, tinha tutoria dentro da própria instituição, que fornecida dentro do próprio curso ou dentro de outros cursos com as mesmas disciplinas. E essas foram as ferramentas que eu utilizei para conseguir driblar essas dificuldades e conseguir chegar a conseguir a aprovação da disciplina e dar um passo à frente dentro do curso, né? Henrique, quais são suas expectativas após a formatura e você acha que você se preparou bem durante a graduação? Sim, acredito que sim. As perspectivas são boas. Eu vim me preparando, além das disciplinas, cursei alguns cursos extras promovidos por Embrapa ou outras instituições. Fiz projeto de iniciação científica, participei de projeto de extensão, vim desenvolvendo alguns estágios na Embrapa, Semafauna, e agora estou na mesma empresa que o Tomás está trabalhando como estagiário e venho cada vez mais tentando me especializar. E o curso de agronomia
está colaborando muito com isso. É um curso que eu vejo que vem se destacando nacionalmente. No estado, eu acredito que já seja se não já for, é um dos melhores de Pernambuco. Então, o curso vem me promovendo grande conhecimento. Assim como o Tomás falou, a gente tem as ferramentas. Eu busquei as ferramentas dentro da universidade, mas não fiquei só limitado a elas. Então, vim buscando outros meios de adquirir conhecimento. Mas o curso foi o pontapé inicial que está me dando um norte está me direcionando para a minha vida profissional. Professor Neyton, quais as principais características de um bom agrônomo? Olha, eu acho que falar características, né? Eu acho que uma das principais, ele tem que ter uma iniciativa, né? Todo bom profissional, ele tem que ter uma iniciativa, não esperar que a coisa caia pronta no colo dele, né? Como os colegas aqui disseram, né? O Lu, o Henrique e o Tomás, a universidade é apenas uma norteadora, né? A gente sempre brinca lá nos corredores, às vezes de forma informal com alguns estudantes, é que ele vai passar a ser um agrônomo assim que ele formar, né? No início ele está tendo um direcionamento, ele vai saber o que é o curso propriamente dito assim que ele formar, assim que ele tiver toda aquela bagagem, passar por aquelas diversas disciplinas, que são várias. Então, acho que ele tem que ter ser um profissional que tenha iniciativa, correr atrás do seu objetivo. Essa pergunta é a nossa última pergunta, eu vou direcionar para os três. Vocês se imaginariam em outra profissão, a não ser a de engenheiro agrônomo? Professor. Olha, é interessante porque a minha formação básica, eu não sou engenheiro agrônomo, mas sou diretamente ligado às ciências agrárias. Minha formação básica, eu sou engenheiro agrícola e ambiental, mas venho desde o início da inserção no mercado de trabalho, trabalhando no colegiado de engenharia agronômica. Então, hoje, eu faço o que eu gosto. Sou realizado profissionalmente atuando no colegiado de engenharia agronômica e na minha área de especialidade, que é construções rurais, que é na linha do eixo da engenharia rural. Então, eu me sinto realizado profissionalmente, pessoalmente e tenho grande satisfação em trabalhar com meus colegas lá de diversas áreas. É um aprendizado contínuo. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser estar na academia. O Henrique? Não me vejo. Principalmente pelos desafios que a gente tem. Eu digo que tem porque eu venho vivenciando estágios, esses desafios, Tomás principalmente, mas pelo desafio que a gente tem de alimentar uma população crescente, conservando o meio ambiente e tentando melhorar a vida de pessoas. A gente não trabalha só com plantas, muitas vezes a gente trabalha com pessoas, então a gente vai estar trabalhando diretamente com produtores, com agricultura familiar, com grandes produtores, então a gente vai estar melhorando a vida de pessoas também. Então eu estou satisfeito por isso também, por estar trabalhando de uma forma que não prejudique o meio ambiente, que esteja colaborando com as pessoas. É por isso que eu estou satisfeito com a área que eu estou seguindo. Tomás. Bom, hoje eu não me veria com outra formação, mas o principal ponto assim, que eu imagino, a agronomia, a engenharia agronômica, ela não é só uma formação superior, mas acaba virando um sentimento. Você não consegue dissociar um pouco da sua vida pessoal com a sua formação. Não que isso tenha a ver com o trabalho, mas ao passo que você passa a lidar com pessoas, você lida com a cadeia produtiva, é um trabalho que muitas vezes a sociedade não enxerga diretamente, mas no dia a dia dela é um profissional que está diretamente ligado com o bem-estar dela. Então, a profissão em si, para mim, ela se torna muito prazerosa, é um sentimento muito bom de todo dia você acordar e imaginar, poxa, hoje o que eu posso fazer, o que eu vou fazer que vai impactar alguém de forma positiva. Então, esse é o sentimento que eu levo todo dia. Vários colegas meus, eles têm esse mesmo sentimento. O curso ele vai muito além da própria academia, vai muito além do seu trabalho, vai muito além do seu dia a dia. Muitas vezes você se diverte falando de trabalho, você vê situações inusitadas todo dia. Então,
A agronomia é um ambiente para quem gosta de fazer coisas diferentes todo dia. Então, para quem tem interesse, olhe com carinho, porque é um curso que vale a pena entrar para quem sente esse estímulo, principalmente de trabalhar com a natureza, trabalhar com pessoas e você conseguir fazer isso da melhor forma possível. Esse é o sentimento que eu carrego todo dia. E com esses depoimentos é que nós encerramos mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado a todos por estarem aqui ajudando o pessoal de casa a decidir em que carreira seguir. E a você que nos acompanha pelo computador, tablet ou smartphone, até a próxima edição do Quero Ser. Tchau!